Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Newcastle, né? Porque hoje houve a saída em comum acordo de Steve Bruce do clube inglês que acabou de ser comprado pelo governo da Arábia Saudita, né? A gente sabe dessa notícia já faz um tempinho e agora a gente vê a saída do Steve Bruce, que já estava sendo extremamente questionado faz muito tempo, nunca teve total aprovação da torcida, e esse começo péssimo de Premier League, né, do Newcastle, acaba ajudando um pouco na decisão de um cara que já estava com os dias contados por lá, né? E aí fica legal saber quem que vai assumir o Newcastle neste momento. Primeiro falando sobre o Steve Bruce, né? Vou deixar uma coisa clara, eu não acho ele o terrorista do futebol que pintaram, né? Porque Newcastle, sobre as mãos dele, conseguiu ficar na primeira divisão, né, nos últimos temporadas, né? É um técnico que pode não agradar muito no estilo de futebol, mas durante alguns momentos conseguiu boa eficiência. O time já conseguiu se defender bem, contra-atacar com eficiência, já mostrou coisas positivas na mão dele. Mas é um cara velha guarda, assim como o Roy Hodgson, o tempo dele passou e não é um cara que soube, tipo assim, se adaptar às mudanças do futebol como outros técnicos conseguiram fazer, como o próprio David Moyes faz agora, entende? No Steve Bruce poderia estar melhor se tivesse usado todo o tempo dele no futebol, um cara muito experiente, para crescer um pouco mais, mas ele mantém ele um pouco parado no tempo, né? E no final das contas o Newcastle, por mais que não seja um elenco glorificado, ainda não, né? É um elenco que tem muitas limitações, né? Pode mais do que apenas a 19ª posição. Em dia assim, ele alegou, eu acho que aí ele tá certo, que as críticas foram muito pesadas, assim, exageravam muito, né? Xingavam muito o Steve Bruce. Eu não sei o que isso faz mal para um cara como ele. Tem gente que reage, não liga, mas tem gente que se importa com o que as pessoas falam, né? Imagina a família, né? É uma coisa assim que eu acho muito complicada. Por isso, assim, que quando eu xingo um jogador, um técnico, eu faço em privado, né? Às vezes eu posso extrapolar, irritar, assim, no Twitter, né? Mas assim, eu não vou xingar o cara pessoalmente tudo isso, porque o cara tem sentimentos, é uma pessoa, né? Mas o fato é que o Steve Bruce, né? Ele já estava com os dias contados e o Newcastle quer algo mais grandioso. Ele não é o cara que vai liderar o projeto para ser um time que vai ganhar Champions, né? A Premier League daqui a alguns anos, entende? Ele não é esse tipo de técnico, né? Por isso, o Newcastle já estava meio que atrás de um novo técnico e tem muitos rumores, né? Mas já deixando muito claro para as pessoas, né? Tem três técnicos, acho que são os melhores assim disponíveis no mercado, que dois deles principalmente são mais vinculados, que é o Antônio Conte e o Zidane. O Valverde está meio sumido, pelo jeito que vai dar um tempo do futebol, ele teve pelo jeito problema de depressão, né? Então assim, eu não sei se o Valverde assumiria um clube agora, mas ele já foi, por exemplo, o Tottenham já foi atrás dele, né? Dizem que o United, em uma das intertemporadas, chegou a fazer uma sondagem por ele, o Paris Saint-Germain também, antes de contratar o Maurício Pochettino, mas é um cara que pelo jeito quer dar um tempo do futebol. Mas não me assustaria se ele voltasse aí ao cenário do futebol europeu, até porque é um cara muito respeitado. Mas Zidane e Conte, esses caras aceitariam o Newcastle hoje? Não. Porque são caras que eles sabem que esses times maiores, que tem técnicos balançando, por exemplo, Manchester United e Paris Saint-Germain, eles sabem que se o cara cair, eles já estão no topo da lista para assumir. E hoje o elenco de Paris Saint-Germain e Manchester United são infinitamente superiores ao do Newcastle. O Newcastle pode ter um elenco para bater de frente com eles daqui a 4, 5 anos, se fizer um trabalho extremamente bem feito, assim, um trabalho de reestruturação completo, assim, e muito bem montado, aí eu acredito que em 2 ou 3 anos o Newcastle é um time muito competitivo, né? Porque eu não acho que isso vai ser rápido. Pode ser que seja extremamente meteórico, mas não acho que vai ser assim. E os jogadores bons têm que comprar esse projeto também. Eu acredito que alguns vão, mas outros não vão. Então, assim, não acho que vai ser um processo tão rápido como algumas pessoas pensam. E nesse sentido, né, dentre esses dois, só confiaria em um para uma estruturação, que é o Conte, porque ele contratando é muito melhor do que o Zidane, né? O Zidane, na minha opinião, contratando cometeu muitos erros, ele não usava bem vários jogadores, né? Não é o cara que eu teria para uma estruturação. As pessoas vão lembrar do Chelsea na época do Conte, né, das contratações, mas aí não era o Conte, né? Quando teve Zappacosta, Bakayoko, Morata, o Conte não pediu esses jogadores. Quem contratou isso foi a diretoria de futebol, na época liderada pela Marina Granovskaya, né? Então, assim, essa janela horrenda foi muito responsabilidade da Marina Granovskaya, que agora tá fazendo um bom trabalho, né? Eu não sou um fã dela, mas nessa última janelas aí, ela tá fazendo um trabalho bem decente. Mas naquela janela lá, pra mim, foi um terrorismo que ela fez com o Antônio Conte. Porque vamos lembrar, ela pediu o Lukaku, ele pediu o Lukaku, ela trouxe o Morata. Ele pediu o Van Dijk, ela trouxe o Rudiger. Agora tá jogando muito, mas assim, durante os momentos o Rudiger foi bem questionado. Então assim,
ela não foi responsabilidade do Conte. Tanto é que quando deram a ele o poder para contratar lá na Inter de Milão, ele trouxe o Barella, ele trouxe o Lukaku, ele trouxe o Hakimi, ele sabia muito bem o que estava fazendo e os planos dele. Trouxe o Eriksen. O time melhorou muito na mão do Conte em questões de transferências. Por isso que ele no Newcastle saberia montar um bom time, mas o estilo de jogo dele também. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Então, o estilo de jogo dele é um estilo mais peculiar. Então, nesse sentido, né? Ele seria um excelente nome, mas não acho que ele ficaria ali esperando muito tempo até o time ficar forte. O Conte é um cara mais apressado. Quando ele acertou o Inter de Milão, que não vinha numa boa fase, ainda era um dos principais times da Itália e tinha muito investimento para ele fazer já a curto prazo que resolveria muita coisa. Não é à toa que no primeiro ano dele de campeonato italiano, ele ficou a um ponto de ser campeão. Então, assim, o Conte não, ele é um cara que assim, ele não vai aceitar um trabalho assim do zero. Porque o Newcastle é quase do zero. A transferência mais cara da história do Newcastle é o Joelinton, um jogador brasileiro. Então, assim, você tem ideia do Newcastle. Então, os jogadores, assim, nenhum tem uma grande grife. Você não vê um jogador que se destaca muito lá. Ele não é tipo o Aston Villa ou o West Ham, que são times muito qualificados, entende? Em questão de talento humano. Vamos ver, né, assim, quem que eles vão contratar, mas tudo o indica, pelo que a gente está vendo, que o Frank Lampard é o favorito. Frank Lampard é uma figura assim que divisiva como técnico. Eu pessoalmente sendo muito a favor e achando que ele é um dos melhores nomes possíveis para esse cargo, né? Porque assim, o Lampard como jogador, acho que ninguém questiona o cara, um dos melhores meias de todos os tempos, né? Para mim, um cara extremamente subestimado. As pessoas quando eu chego a falar lá que ele era tão bom quanto o Xavi e Iniesta, eles começam a me xingar, mas é muito porque ele não jogava no Barcelona, um time muito mais midiático do que o Chelsea é. E o Lampard tem mais gols somados, né? Assim, mais gols do que somados Xavi e Iniesta. Só pra você ter ideia do impacto que o Frank Lampard tinha, né? Ele já foi um cara que já participou para mais de um gol por jogo na Premier League, entende? Ele tem números absurdos. Lampard foi um meio-campo assim geracional, é o tipo de jogador que você não encontra fácil, né? Então, assim, o Lampard como jogador é indiscutível. Como técnico ele é divisível, porque ele tem 2 trabalhos apenas, né? No Derby County, né? Que é um bom trabalho. Foi lá que ele revelou 2 bons jogadores, né? Mason Mount e o Fiacco Tomori, né? O Tomori agora no Milan, né? E o Mason Mount que agora tá no Chelsea, né? Óbvio que eles eram da base do Chelsea antes, o Liro olhou antes, mas eles começaram a ver mais a luz e cresceram muito nas mãos do Lampard, né? E o Lampard assumiu um Chelsea que tava ali perdido. Essa é a grande verdade. As transferências eram ruins, vinha de um ano que tinha, apesar do título da Europa League, tinha um horizonte muito nebuloso, tinha perdido a Eden Hazard, perdeu alguns jogadores importantes, tinha que depender muito da base. E o Lampard fez assim algo impressionante com aqueles jogadores de base, revelou muitos bons talentos, Reece James, Billy Gilmour, Mason Mount, Tammy Abraham. Ele montou um sistema ofensivo que dava muito gosto de ver quando funcionava, né? Entende? O time do Chelsea, quando tava jogando muito futebol, cara, com o Lampard batia de frente com qualquer um, né? Exceto o Bayern de Munique, porque isso eu não gosto de lembrar, mas por exemplo, contra o Liverpool, né? Foi um time que deu trabalho, tanto na Premier League, nos 2 turnos, e conseguia se recuperar, às vezes, de algumas vantagens grandes. Na Supercopa da UEFA, foi a primeira grande partida do Chelsea nas mãos do Lampard, usando bem a base. Ele é um cara que assim, me impressionou muito, né? Ele gosta de posse de bola, de um time mais ofensivo, de troca de passes mais rápidos, entende? Ele não é um cara assim de tipo Guardiola de ficar trabalhando a bola com mais paciência. O time dele é um pouco mais direto, né? E assim, a marcação normalmente é mais alta, às vezes é um pouco mais pragmática, mas ele consegue, quando o time se sente confortável, ele sufoca mais o adversário. Então, é um cara que tem identidade de jogo bem diferente e bem mais ambiciosa do que o Steve Bruce, né? Óbvio que ele tem defeitos, é um cara ainda que é um pouco prematuro, ainda tem que aprender mais defensivamente, mas ofensivamente, o Chelsea dele foi muito superior ao do Sarri e a média de gols do Chelsea dele é superior à do Thomas Tuchel. Mas o Tuchel ele consegue superar porque a defesa dele é algo assim absurdo, né? Uma defesa que é quase impenetrável em certos momentos, né? Recentemente teve seus jogos ruins, mas, por exemplo, só tomou 3 gols até agora na Premier League. A defesa do Lampard, por exemplo, tomou 54, né? Que é um número alto. Mas o ataque foi algo assim muito positivo. E durante esse último ano que ele acabou sendo demitido, o Chelsea chegou a ter o melhor ataque da Premier League. Ele chegou a estar a esse ponto. Então, assim, o Frank Lampard
é um cara que, na minha opinião, pode ser sim um nome muito positivo para o Newcastle. Eu acho que ele seria um cara bom nesse sentido, sabe trabalhar com jovens jogadores, que seriam os mais fáceis de convencer para esse projeto do Newcastle. Eu acho que ele tem inteligência na hora de contratar, então acredito que o Lampard sim possa ser um nome muito bom para o Newcastle. Acho ele muito subestimado como técnico, acho que ele tem sim grande potencial, muito mais que o Solskjaer, que a gente não sabe o que quer, não tem ideia de jogo, né? Então assim, eu gosto muito da ideia do Lampard lá. Se ele vai ser contratado, eu não sei, porque diziam que ele ia para o Crystal Palace, eles foram atrás do Patrick Vieira. Então, assim, vamos ver aí quem que o Newcastle vai contratar, mas eu gosto muito do Lampard. Outros técnicos que eu gostaria talvez de ver, no Bournemouth tem o Scott Parker, né, que estava já no Fulham. O cara é inteligente pra caramba, muito bom técnico. A gente viu o Fulham jogando no ano passado, era um primor de eficiência. Foi rebaixado muito porque não tinha talento individual. Era um time muito fraco em questões de qualidade dos jogadores, mas é um técnico assim muito promissor também, que eu adoraria ver em um clube grande na Premier League, né? Eu acredito até que o Aston Villa, que está sofrendo com o Dan Smith, né, poderia ir atrás do Scott Parker, que daria muito certo, até porque aquele sistema do Fulham organizadinho, bonitinho ali, nas mãos do Scott Parker lá no Aston Villa, daria super certo, né? Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.